Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. O nosso convite é a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que o Senhor alcance as necessidades, as carências de cada uma de nossas famílias. Por isso nós te agradecemos desde já. Oramos em nome de Jesus. Amém. E nós temos estudado nesse trimestre o tema Isaías. O título da lição de hoje, A Salvação é Proclamada. Nós utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. Somos chamados para proclamar a salvação. A palavra de Deus nos aponta que todas as nações precisam de salvação. A partir do profeta Isaías, fica muito clara essa necessidade de proclamação e essa ideia alcança o seu ápice com o advento de Cristo. A Bíblia deixa claro que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor nessa proclamação. E Ele nos usa, então, para levar as boas notícias, as boas novas. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vestes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Essa consciência de Isaías de proclamar o reino de Deus, ela nasce do seu encontro com o Senhor. Ele então, nesse momento de encontro com o Senhor, reconhece a sua pequenez diante da grandeza do Senhor. Ele também reconhece as suas imperfeições, as suas impurezas, face à santidade do Senhor. O Senhor então o toca, tirando o seu pecado, e o Senhor o chama, de modo que ele responde: Eis-me aqui. Assim também deve ser conosco. Devemos responder positivamente ao chamado do Senhor para sermos proclamadores da salvação. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ensinei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E assim, várias expressões na palavra de Deus confirmam essa nossa missão. Por exemplo, cartas de Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Outra expressão, embaixadores de Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E outras. Então, irmãos, como arautos, sacerdotes, ministros do Senhor, nós somos chamados a anunciar a salvação que é do Senhor para nós e também a demonstrar o seu amor a todos, sem distinção. Os destinatários da mensagem de salvação.
A quem deve ser endereçada, então, essa mensagem de salvação? Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Jesus apresenta essa mesma mensagem de salvação que está citada aqui em Isaías. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Jesus diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A mensagem de salvação ela é então para os que estão fragilizados, desanimados, entendendo que não há mais solução nas suas forças, carecendo de descanso. E o objetivo dessa mensagem é dar vida. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E essa mensagem alcança os que têm consciência da sua real situação. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, é preciso lembrar então que é pela misericórdia do Senhor que essa mensagem alcança os carentes. A Bíblia nos mostra isso. A mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, em Marcos 5, o cego que estava à beira do caminho e reconhece Jesus como filho de Davi, dizendo: tenha compaixão de mim, de Lucas 18. Jairo, que estava vivendo a dor de perder uma filha, em Mateus 9. Sempre é pela misericórdia do Senhor. Ele ama a todos. Todos são alvos da preciosa mensagem de salvação. O conteúdo da nossa mensagem. Olhando para os textos proféticos, nós podemos perceber que o profeta é aquele que tem a consciência de que a mensagem não é sua, mas é do próprio Senhor. O profeta, ele é então a boca de Deus para o povo. Por isso, muitas vezes nós vemos nos textos bíblicos expressões como assim diz o Senhor, ou vai ao povo e fale. Isaías tinha essa consciência de que ele falava da parte de Deus. O texto que nós já lemos no capítulo 61 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ungiu-me. Ou seja, Isaías ele está falando de uma capacitação que ele recebera do próprio Senhor. Ungiu-me para levar boas notícias, olha a mensagem, a boa nova, aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar. O profeta, então, é um proclamador, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Isaías ele tinha a sua correta percepção de sua missão naquele tempo como um instrumento do Senhor. Alguém que não falava de si próprio, de suas ideologias, de seus pensamentos, mas falava exclusivamente segundo a ordem do Senhor. E Isaías, então, apresenta em sua mensagem a ideia do dia do Senhor. Desde os primeiros escritos proféticos, o povo vinha sendo conclamado ao arrependimento, mas, devido à sua dureza, o juízo veio sobre aquele povo na forma do cativeiro babilônico. E agora é chegada a hora de anunciar, então, a urgência do reino de Deus, a necessidade de arrependimento e a consumação do dia do Senhor. Aqui nós vemos, mais uma vez, uma proposta não apenas para aquele momento de restauração em relação àquele povo, mas uma visão escatológica, apontando para a restauração final de todas as coisas. Esse é o conteúdo da mensagem que nós devemos proclamar. A urgência do reino de Deus, a necessidade do arrependimento e a consumação do dia do Senhor. O resultado da mensagem. A palavra do Senhor em contato com o homem, ela sempre há de impactar a sua vida. Ela há de produzir um resultado eficaz.
E essa mensagem, então, que nós somos chamados a proclamar, produz bons frutos na vida do homem. Ela edifica, restaura, traz a vida, anima. Isaías capítulo 61, verso 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então, irmãos, é preciso que nós dediquemos atenção ao comissionamento que recebemos do Senhor. Ele nos usará como instrumentos em suas mãos. Sejamos, então, os proclamadores de sua palavra para o dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que nós possamos ser, todos os dias de nossas vidas, proclamadores de boas novas. Que nós possamos levar a tua mensagem com palavras e com ações. Que nossa vida faça a diferença na vida do nosso irmão, na vida do próximo. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Isaías capítulo 7, verso 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Irmãos, nós devemos refletir no correto significado do Natal. Nesse texto que eu li, nós vemos aqui que o Natal ele começa com um milagre. A virgem ficará grávida. Não é possível que alguém que seja virgem engravide, mas foi uma intervenção divina, um milagre. Talvez você esteja precisando de um milagre. O Senhor ainda faz milagres. O Natal nos lembra que é tempo de milagre. E dará à luz um filho. Natal é tempo de nascimento. Toda vez que há um nascimento, há uma renovação da esperança. Não perca a esperança. Que nesse tempo você possa refletir sobre a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor, caminhar ao lado dele com a correta, a viva esperança. Uma esperança que não está apenas nessas coisas, mas na glória. E também o Natal é a presença de Deus conosco. O menino se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Aquele menino que nasce humildemente em uma manjedoura não era apenas uma criança, mas era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Deus está conosco, Ele não nos deixa sós. Natal é tempo de milagre, é tempo de nascimento e é a presença de Deus conosco. Pense nisso, que Deus te abençoe, fique na paz.